A maioria das pessoas que assistiu e acompanhou esse fim de semana do GP do México esperava que a Mercedes conseguiria fazer a diferença nesse GP. Entretanto, por um motivo apenas, a Mercedes acabou perdendo esse GP e ficou nas mãos mais uma vez do piloto holandês Max Verstappen. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP do México não foi dos mais interessantes para quem realmente é fã da Fórmula 1. Um GP mais monótono, pouquíssimas ultrapassagens e teve mais graça mesmo na hora da largada em si, que teve alguns acidentes e algumas ultrapassagens interessantes. No restante da corrida, foi tudo um pouco mais monótono, mas sem graça de uma forma geral. Entretanto, ainda assim foi um GP importantíssimo para definir um pouco mais quem deve se tornar o campeão mundial desse ano da Fórmula 1. Aparentemente, Max Verstappen está apontando mesmo para um campeonato nesse ano de 2021. Apesar de diversos erros e problemas que ele teve no decorrer desse campeonato, ainda assim, me parece que ele está com mais chances de conseguir vencer nesse ano do que o próprio piloto inglês Lewis Hamilton. Mesmo que nós comparemos algumas questões aí entre os dois pilotos, a gente entende. O próprio Hamilton errou mais como piloto do que o Verstappen. Verstappen sofreu muito com agentes externos a ele em diversos momentos desse campeonato, como por exemplo estouros de pneus, acidentes que não foram culpa dele e outras diversas situações. Já Hamilton teve alguns erros sim, seríssimos que ele mesmo cometeu como piloto. E acaba que a gente chega nesse GP do México de Fórmula 1 sentindo um pouco desses erros de Hamilton, que se não tivessem sido cometidos, colocariam ele em primeiro lugar nesse campeonato, ainda nesse GP do México. Mas vamos falar mais sobre o que aconteceu especificamente nesse GP, os pontos mais altos e o porquê a Red Bull conseguiu colocar os seus dois pilotos no pódio nesse GP. Vamos entender exatamente o que aconteceu e qual que foi esse motivo específico que conseguiu colocar tanto o Sérgio Pérez quanto o Max Verstappen no pódio do GP do México de 2021. Mas antes eu queria convidar você a deixar o like aqui embaixo, porque quando você deixa o like, mais gente conhece o meu canal, porque o YouTube entende que se você gostou, outras pessoas também devem gostar. E outra coisa, se é a primeira vez que você entra num vídeo aqui do Hora do Piloto, não esquece de se inscrever para não perder vídeo novo da gente, que a gente sempre está aqui todos os dias trazendo novidades para vocês. Então já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações. Mas o que aconteceu exatamente na corrida? Quais foram os pontos mais altos? Acaba que os melhores momentos da corrida ficaram entre os protagonistas do campeonato também. As duas equipes, a Red Bull e a Mercedes. Os melhores momentos ficaram entre elas e uma partezinha ali da McLaren de uma forma geral. Mas principalmente entre essas duas equipes e a parte da McLaren, por exemplo, foi entre o Ricciardo e o Bottas, né? Que foi outro ponto interessante da corrida de uma forma geral. Mas o que aconteceu exatamente? Como todo mundo já deve estar sabendo, acaba que a pole position no dia de ontem ficou com Valtteri Bottas da Mercedes e que veio acompanhado ali de Lewis Hamilton também da Mercedes, ou seja, uma dobradinha na qualificação da Mercedes de uma forma geral. Mas eu mesmo postei um vídeo hoje, às 11 horas da manhã, explicando o porquê a Red Bull devia vir com algum tipo de vantagem para esse GP. O porquê que ela ainda era a favorita de uma forma geral. Os motivos específicos que colocariam ela no lugar mais alto do pódio, como realmente aconteceu. E não é esse ainda o motivo específico que colocou Max Verstappen como vencedor. Mas se você quiser entender tudo, o motivo mesmo para a Red Bull ter vencido esse GP, é só clicar nesse card aqui em cima. Mas o que aconteceu basicamente foi que Valtteri Bottas largou de uma forma bem mais ou menos razoável, vamos dizer assim. Valtteri Bottas até arrancou de uma forma mais ou menos, né? Uma forma bacaninha, junto com Lewis Hamilton. Hamilton conseguiu sim ganhar um pouco mais de velocidade na hora da largada, mais velocidade até mesmo do que Max Verstappen. De 0 a 200, Hamilton foi mais veloz que Verstappen em 1/10. Entretanto, o que aconteceu basicamente é que os dois pilotos da Mercedes ficaram lado a lado na hora da largada, bem próximos mesmo. Mas na hora da frenagem, Verstappen surpreendeu a todos e colocou o carro do lado esquerdo e conseguiu ultrapassar Valtteri Bottas e Lewis Hamilton numa tacada só, colocando o carro por fora da curva e tomando a liderança do GP. E foi basicamente essa situação que colocou a Red Bull no pódio de uma forma geral. Um erro na hora da largada, ou melhor, um acerto grande até demais para Max Verstappen. Mas me pareceu, analisando a corrida de uma forma geral, que o erro foi sim também
de Valtteri Bottas. Me pareceu que ele queria dar a posição para Lewis Hamilton logo na primeira curva e não analisou direito quais competidores estavam dos seus lados e não percebeu que Verstappen estava do seu lado esquerdo e que poderia ter a possibilidade de frear muito mais dentro do que os dois pilotos. Por conta justamente desse erro de Valtteri Bottas, acaba que o piloto finlandês não conseguiu impedir que Verstappen ultrapassasse os dois pilotos da Mercedes. Já Lewis Hamilton estava do lado direito, ou seja, não tinha visibilidade para Verstappen na curva 1. Então acaba que foi um erro de Valtteri Bottas, pelo menos na minha opinião, e não conseguiu segurar essa posição da melhor forma que ele poderia ter feito. E parece que justamente esse erro de Bottas e o grande acerto de Max Verstappen colocou Verstappen no lugar mais alto do grid. Óbvio que Verstappen teve um ritmo perfeito durante toda a corrida, o que na minha opinião coloca ele como piloto da corrida de uma forma geral. Inclusive você pode comentar aqui embaixo também quem para você foi o piloto da corrida, mas na minha opinião ainda continua sendo Max Verstappen, que fez uma largada perfeita, decisiva e ainda por cima teve um ritmo de corrida incrível durante todo o GP, colocando quase 20 segundos de diferença para o segundo lugar, que foi Lewis Hamilton. Mas o que aconteceu depois dessa largada perfeita de Verstappen? Na verdade, Daniel Ricciardo acabou tentando ultrapassar também Valtteri Bottas, que perdeu muito tempo tentando dar a posição para Lewis Hamilton e até conseguindo, na verdade. Mas Daniel Ricciardo, tentando fazer essa ultrapassagem, colocou por dentro na curva 1 e Bottas rodou sozinho. Na verdade, sozinho não, né? Por conta dessa situação. Bottas caiu para a última posição do grid e até parou logo na primeira volta para trocar os seus pneus e colocou pneus mais duros. E a mesma coisa aconteceu com Daniel Ricciardo, que também teve que parar nos boxes, colocar pneus mais duros e trocar a sua asa dianteira, que havia sido danificada. Isso tudo em regime de safety car logo no início da corrida. E aí a corrida acabou ficando muito difícil para Bottas, que ficou atrás de Ricciardo basicamente a corrida inteira dele. E só acabou virando um pouquinho o jogo, mudando um pouquinho de situação, quando a equipe pediu para ele parar nos boxes e colocar pneus macios, justamente na tentativa de tirar a melhor volta de Max Verstappen. Mas ainda assim não conseguiu. Teve que parar mais uma vez nos boxes, fazer o seu quarto pit stop na corrida, que teoricamente era uma corrida de um pit stop apenas, e aí sim conseguiu fazer a volta mais rápida e tirar esse pontinho de melhor volta de Max Verstappen. Enquanto isso, lá na frente do grid, Verstappen abriu uma diferença imensa para Lewis Hamilton durante todo o GP, enquanto Sérgio Pérez conseguia com facilidade acompanhar o piloto inglês durante toda a corrida. Alguns pit stops até aconteceram. Hamilton trocou seus pneus, colocou pneus mais duros e acaba que Sérgio Pérez continuou utilizando a sua maior habilidade, a habilidade de conservar os seus pneus, os 4 pneus do carro, que inclusive eu falei em outro vídeo também. Qual que é essa habilidade específica do Pérez? Porque que ele é o mestre dos pneus da Fórmula 1. Se você tiver curiosidade para entender como que é o estilo de pilotagem de Sérgio Pérez, é só clicar nesse card aqui. Mas a maioria das pessoas achava que essa era uma técnica burra da Red Bull, uma estratégia idiota. Porque realmente, se o Pérez esperasse mais tempo para trocar os seus pneus, ele poderia perder muito tempo com relação a Lewis Hamilton, que estava com pneus mais novos em relação a ele e conseguindo ter um ritmo melhor de corrida. Mas Pérez acabou trocando os pneus 15 voltas aproximadamente depois de Lewis Hamilton, o que proporcionou a ele pneus muito mais novos e que deram a oportunidade dele conseguir tirar a diferença de Hamilton e terminar a corrida a aproximadamente 1 segundo de distância do piloto inglês. Ele acaba que teve algumas oportunidades de ultrapassagem, mas oportunidades muito distantes. Sérgio Pérez até tentou assim frear mais dentro em alguns momentos, mas não conseguiu realmente ultrapassar o piloto inglês. Mas realmente um jogo interessante de estratégia da Red Bull, que poderia ter funcionado em outras circunstâncias. Mas acaba que, como eu já disse, na minha opinião, o piloto da corrida com toda certeza foi Max Verstappen, que fez uma largada decisiva e conseguiu ter um ritmo de corrida perfeito. Apesar de que quem venceu como piloto da corrida, da votação ali entre os fãs, foi Sérgio Pérez, que conseguiu ter o melhor resultado de todos os tempos no GP do México de um mexicano e acabou batendo um recorde de um mexicano também, conseguindo liderar a corrida por algumas voltas, já que o pit stop dele foi depois tanto do pit stop de Lewis Hamilton quanto do de Max Verstappen. Dessa forma ele conseguiu liderar a corrida por algumas voltas, batendo mais um recorde dos mexicanos. Na verdade foi uma corrida muito interessante, muito boa de Sérgio Pérez, ainda mais depois de tudo que aconteceu no dia de ontem, com aquela polêmica ali da asa traseira quebrada
e tudo mais que eu vou falar mais tempo aí no canal no decorrer dessa semana. Mas o que você achou da corrida? Você gostou dessa corrida? O que você achou que foi de interessante? Quais outros pontos foram incríveis desse GP especificamente? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e o que para você foi diferencial nesse GP do México de Fórmula 1. Comenta o que você pensa aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, o GP do México foi totalmente diferente do que a gente esperava, né? A Mercedes tinha sim a capacidade de vencer esse GP, principalmente se os dois pilotos conseguissem se manter à frente na largada. Entretanto, perdeu a oportunidade logo na primeira curva, depois da ultrapassagem de Max Verstappen. Provavelmente, se Verstappen não tivesse ultrapassado os dois pilotos logo na largada, a história dele teria sido um pouco mais parecida com a de Sérgio Pérez durante todo o GP atrás de Lewis Hamilton. Mesmo que ele tivesse a possibilidade de abrir a asa traseira, eu acho que Verstappen talvez não conseguiria ultrapassar Lewis Hamilton se não fosse pelas estratégias da Red Bull, que ela poderia ter feito um overcut ou um undercut se as Mercedes tivessem continuado à frente dele. Mas ainda assim correria o risco, por exemplo, de Valtteri Bottas ultrapassá-lo nessa brincadeira. Eu acho que o maior erro foi na largada e um erro da Mercedes principalmente, mas não retirando o mérito de Max Verstappen de ter ultrapassado os dois pilotos por fora na curva 1. Isso ele tem mérito total. E com isso, na minha opinião, ele acabou garantindo pelo menos umas 70 a 80% de chance de se tornar campeão mundial nesse ano de 2021. Se Verstappen não cometer nenhum erro bobo no decorrer desse ano, até o último GP, o campeonato já está praticamente nas mãos dele. Ainda mais considerando que o GP do Brasil de semana que vem já está também praticamente nas mãos dele. A gente sabe que a Red Bull tem um bom histórico lá e provavelmente ele deve vencer mais uma vez a corrida lá. E principalmente considerando aí que na corrida sprint tem alguns pontos preciosos que ele pode conquistar se ele vencer, aí sim ele deve distanciar ainda mais de Lewis Hamilton no Campeonato Mundial de Pilotos. Isso tudo sem contar que no Campeonato Mundial de Construtores também, a Mercedes está apenas um pontinho à frente da Red Bull nesse momento. Então me parece que o Campeonato de Construtores também aponta para uma possível Red Bull se tornando campeã também. Parece que esse GP do México pode ter sido decisivo para descobrirmos o campeão de pilotos e também de construtores nesse ano de 2021. Mas se você gostou da análise da corrida, tudo o que aconteceu e entendeu muito bem o porquê Max Verstappen se tornou campeão, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, porque aqui eu trago informações de qualidade sobre automobilismo e ativasse também o sininho para todas as notificações, para receber uma notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Não perde essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.